Cansado, né? Mas não é aquele cansaço do corpo. É um tipo de cansaço silencioso, sabe? Aquele cansaço que mora aqui. A mente não desliga, ela só acumula. Mais um vídeo, mais um curso, mais um podcast, mais uma ideia. E no fim você sabe muito mais coisas, mas continua no mesmo lugar. E isso é curioso quando a gente para observar com honestidade, porque nunca na história da humanidade tivemos tanto acesso ao conhecimento. Nunca foi tão fácil aprender qualquer coisa. Em poucos minutos você consegue assistir uma aula, ouvir um podcast, ler um artigo, ver uma análise, aprender técnica nova. O conhecimento literalmente está no nosso bolso. E mesmo assim, paradoxalmente, nunca vimos tanta gente travada. Nunca vimos tanta gente cheia de boas ideias, mas com dificuldade de transformar essas ideias em movimento real, em construção, em algo concreto. Eu tenho chamado isso de obesidade mental, quando a mente fica cheia demais e a vida continua vazia de movimento. Informação demais e execução de menos. E talvez essa seja uma das doenças silenciosas do nosso tempo, porque a obesidade física é visível, né? Você olha e logo percebe, mas a obesidade mental não. Ela parece progresso. A pessoa está estudando, vendo vídeos, fazendo cursos, aprendendo. Por fora parece crescimento, mas por dentro muitas vezes aquilo está apenas criando mais um peso na mente. Mais comparação, mais dúvida, mais insegurança, mais caminhos possíveis. E quando existem caminhos demais, a pessoa acaba escolhendo nenhum. É que nem entrar numa pizzaria que tem 300 sabores no seu cardápio. A gente vive numa geração que sabe tudo, mas não constrói quase nada. E isso não é uma crítica às pessoas, não. É mais um diagnóstico do tempo que a gente vive. É mais uma troca de ideia. Porque hoje é muito fácil consumir conhecimento, mas é muito difícil sustentar o foco. A cada minuto parece um novo método, uma estratégia nova, um especialista novo, um caminho novo, prometendo um resultado mais rápido, mais fácil e garantido. E a mente vai pulando de galho em galho, vídeo em vídeo, ideia em ideia, possibilidade em possibilidade, mas sem aprofundar o suficiente nenhuma. Porque a verdade é que a maioria das pessoas hoje não estão perdidas por falta de capacidade, não, mas por falta de direção. E isso muda tudo. Porque quando uma pessoa não tem capacidade, o problema é falta de habilidade, beleza. Mas quando uma pessoa tem capacidade e mesmo assim não anda, o problema quase sempre é falta de clareza. Quando você não tem um caminho claro, qualquer passo parece errado. Você pensa demais antes de agir, questiona demais, duvida demais e começa a imaginar todos os cenários possíveis de fracasso antes mesmo de tentar. Tenho certeza que você já passou por isso. E quando qualquer passo parece errado, a pessoa simplesmente não anda. Ela consome, pesquisa, planeja e pior, compara. E aí é que não anda mesmo. Porque a comparação, ela paralisa. Quando você começa a se comparar demais com outras pessoas, você começa a sentir que sempre está atrasado. Sempre existe alguém que começou antes, que está bem mais preparado, alguém que parece que está mais avançado. E aí a mente começa a dizer, acho que talvez não seja a minha hora. Talvez eu precise aprender um pouquinho mais. Talvez eu precise me preparar melhor. E sem perceber, a pessoa passa anos nesse talvez. E enquanto isso, o tempo vai passando, né? Até porque ele não para. E o tempo é curioso, ele não faz barulho, ele não pede licença, ele simplesmente passa. Dias viram semanas, semanas viram meses, meses viram anos, e quando você percebe aquele projeto que um dia parecia urgente, ficou para depois. Aquele sonho que parecia tão importante ficou guardado em algum cantinho aqui da mente. E a vida foi sendo ocupada por outras coisas, outras prioridades. E esse ano, então, um ano de Copa do Mundo, eleição, cheio de feriados, e você já sabe o que vai acontecer. 90% das pessoas vão utilizar isso como anestesia. É como se existisse um motivo perfeito para adiar. Sempre existe um contexto, sempre existe uma circunstância. Sempre existe uma distração coletiva que serve como justificativa para não começar agora. Com certeza você já ouviu alguém falar que depois do carnaval eu começo.
Talvez até você já tenha sido uma dessas pessoas. Aí tem aquela, depois do carnaval eu começo, depois que esse período passar, aí vai. Depois que as coisas ficarem mais tranquilas, eu vou conseguir fazer. E aí é a vida inteira sendo empurrada para depois. O problema do depois é que ele nunca chega. Sempre existe um novo depois. Sempre existe uma nova fase, sempre existe uma nova justificativa. E não começou não é por falta de sonho, não. E nem por falta de capacidade. A maioria das pessoas que estão paradas hoje são extremamente capazes. São inteligentes, dedicadas, curiosas, têm potencial. Eu estou falando de você. Mas potencial sem direção vira frustração. É só mente cheia demais e falta de direcionamento. Porque quando o caminho fica claro, a mente fica leve. E isso é uma coisa interessante. Quando você sabe exatamente o que precisa fazer, a ansiedade diminui. Quando você sabe qual o próximo passo que você tem que dar, a mente para de rodar em círculos. Quando existe uma direção, a energia que era usada para pensar demais começa a ser usada para agir. E quando a mente fica leve, a vida começa a andar. As coisas começam a sair do campo da ideia e entram no campo da realidade. Pequenos movimentos começam a acontecer, pequenos resultados começam a aparecer. E esses pequenos resultados geram algo muito poderoso, que é a confiança. Confiança de que é possível, confiança de que você é capaz. Confiança de que vale a pena continuar. E é por isso que toda semana eu tenho dado aulas abertas com temas como esse, para destravar a prática e dar um direcionamento, dar um caminho a seguir. E a ideia dessa aula não é trazer mais informações, não é trazer mais peso para essa mente que já está cheia, é trazer clareza. É organizar pensamento, mostrar caminhos possíveis, ajudar você a transformar aquilo que só está na sua cabeça em movimento real na sua vida. Então eu quero te pedir, se você se identificou com tudo que eu falei aqui, não deixe de curtir para poder chegar a mais pessoas esse tipo de conteúdo. E se não for pedir demais, inscreva-se também no canal. E se você quiser participar dessa aula semanal, no comentário fixado, na descrição desse vídeo, vai conter o link de inscrição. E eu sei que você é capaz, eu já estive no seu lugar. Conta comigo e vamos pra cima.